Graça e paz, a paz do Senhor, meus queridos irmãos. Estamos mais uma vez aqui para louvar e glorificar o Senhor nesse momento tão maravilhoso. Já estou aqui sentindo a presença do Senhor, reunidos neste lugar, para que nós possamos, juntamente com você que está no seu lar, na sua casa, poder adorar o nome santo do nosso Deus, o Deus da honra, o Deus de toda glória, Deus de todo louvor. Eu quero convidar você nesse momento, você que está na sua casa, vamos se colocar de pé na presença do Senhor. Você está na frente da sua televisão nesse momento, do seu celular, para que nós possamos levantar esse clamor diante do Senhor, invocar o nome dEle, invocar o nome do Senhor neste lugar, na sua casa, na sua família, nas nossas vidas. Eu convido você a fazer esse momento de oração. Eterno Deus e soberano Pai Todo-Poderoso, te louvamos, ó Deus, neste momento tão maravilhoso que o Senhor nos deu a graça de nós estarmos ouvindo a Tua Palavra, meditar na Tua Palavra, poder, Senhor Jesus, entoar louvores, que, meu Pai, que como diz a Tua Palavra, é como um cheiro suave às Tuas narinas, ó Deus. Pai, que estamos, meu Pai, em motivo de adoração, em louvor, em comunhão, Senhor Jesus. Ó Deus, nesse momento, meu Pai, tão especial, nesse momento, meu Pai, em que nós, meu Pai, nos dedicamos esses minutos, esses tempos, meu Pai, em levantar essa voz em oração, em doar louvores na Tua presença, Pai, em glorificar o Teu santo nome. Eu quero que você nesse momento feche os seus olhos, aonde você estiver, meu irmão, porque Deus se faz presente na sua vida, Deus se faz presente no nosso meio. Deus não é limitado pelo tempo. Deus, Ele pode estar aqui neste momento, mas Ele está aí na sua casa, porque o nosso Deus é onipotente, onipresente, onisciente, e Ele está no nosso meio esta noite. Oh Deus, te louvamos e te glorificamos, exaltamos o Teu nome, Senhor. Pai, faça conforme a Tua vontade no nosso meio. Meu Pai, nós te adoramos neste momento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, Pai. Aleluia, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Pai querido, receba, Senhor, todo o nosso louvor e adoração. Nós cremos que o Senhor é um Deus poderoso e que tudo pode solucionar, Pai. Senhor, venha, Pai, com a Tua vontade, Senhor, sobre nossas vidas. Santo, Santo és Tu, Deus. Adore a Ele. Tentaram me parar, me fazer desistir, mas eu não vou negar a fé que há em mim. Eu tenho uma missão, eu vou seguir Jesus, pois eu não abro mão do Evangelho da cruz, mesmo que pedras venham contra mim e palavras venham me
Olá, queridos, boa noite, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre você. Hoje eu quero deixar uma palavra para você, que se encontra em Hebreus, capítulo 10, do verso 22 ao 25, que diz o seguinte: sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero, com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremo-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. E não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o grande dia. Até aqui. Esse texto que você acabou de ver, de ouvir ou de ler, ele foi escrito há mais de 2000 anos atrás, ou aproximadamente uns 2000 anos. O momento em que a igreja estava passando por grande perseguição, vivendo momentos difíceis, momentos de trevas, momentos de dificuldades, momentos de angústias, momentos de agonia. E diante de momentos assim, nós sempre temos duas possibilidades. Ou nós vamos ver somente o caos, somente as dificuldades, ou vamos ver diante de tudo isso, oportunidades que Deus está colocando diante de nós, portas que Deus está colocando diante de nós, e assim teremos oportunidades, rumos e direções diferentes. É muito importante que diante das dificuldades, a gente entenda o que Deus quer nos ensinar. Eu tenho convicção de que quando nós entendemos o propósito de Deus, fica claro o que Deus tem para nós, tudo se torna mais fácil, tudo se torna mais leve. Nós temos vivido dias difíceis, dias de isolamento, dias de distanciamento, dias de dificuldade financeira e assim por diante. E diante dessa realidade, você tem duas possibilidades: ou você vai focar no problema
e vai ficar reclamando, lamentando por que as coisas estão desse jeito, ou você vai olhar para tudo isso que está acontecendo e vai entender, ou vai buscar entender o que Deus está ensinando para você. Eu entendo que entender o propósito de Deus, ele é fundamental para a gente passar por toda e qualquer situação. Aqui, essa epístola, de qual nós não sabemos quem é o autor, mas nós sabemos a quem ela é endereçada, é escrito a pessoas que estavam passando justamente por grandes perseguições. Naquele período, servir a Deus era algo muito difícil. Se você naquele tempo fosse cristão, fosse evangélico, havia uma perseguição tanto de Roma, dos romanos, quanto também dos judeus, porque os judeus acreditavam que os cristãos eram pessoas que tinham apostatado da fé judaica, e havia também uma grande perseguição do povo judaico. Então, a perseguição não era só romana, era também judaica. De todos os lados, a igreja era perseguida. E o que eu acho interessante é que é nesse contexto que o autor de Hebreus escreve essa epístola. Porque naquele tempo, congregar era algo complicado, ser cristão era algo muito complicado. Você tinha uma grande possibilidade, talvez, de perder a sua casa, perder a sua fazenda, perder o seu lote, perder o seu emprego, perder o seu concurso, talvez a tua liberdade, talvez a tua família e, dependendo, até a tua vida. Muitas pessoas morreram nesse tempo de perseguição. E essa epístola foi escrita nesse contexto, um contexto de grande perseguição, que para servir a Deus, que para cultuar, era algo que custava a nossa vida, custava a vida deles. E é importante que diante de tudo aquilo que nós lermos e meditarmos em Hebreus, nós tenhamos isso em mente, nós tenhamos essa consciência. Eles estavam num momento de perseguição terrível. Cultuar, servir a Deus, ser cristão, poderia custar a vida, não só bens materiais, mas poderia custar também a própria vida, a vida da família, a liberdade e assim por diante. E eu entendo que nós temos muito que aprender com esse texto, com essa epístola, porque ela fala de dias difíceis e o que nós devemos fazer em tempos difíceis, atitudes indispensáveis, necessárias, que nós temos que tomar e fazer em tempos difíceis. No verso 22, o autor de Hebreus fala sobre um princípio fundamental, que ele não pode faltar na sua vida, ele não pode faltar na nossa vida em tempos difíceis. E eu entendo que viver isso em tempos difíceis é muito complicado, que é confiar em Deus. Olha o que diz o verso 22. Ele diz assim: sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero, com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. E o verso 23 diz assim, continuando o verso 22, apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Olha que interessante. Diante de toda aquela situação que eles estavam vivendo, a orientação do autor de Hebreus é, olha, continua confiando em Deus. Confie nesse Deus. Confie no Todo-Poderoso. E eu acho interessante que nesses dois versos, 22 e o 23, fala que a confiança, ela é manifestada na nossa sinceridade diante de Deus. Quando nós confiamos de fato em Deus, nós abrimos o nosso coração. Nós não temos medo de chegar diante de Deus e dizer aquilo que está feliz, aquilo que está deixando triste, aquilo que está bom ou aquilo que está ruim. Por isso ele diz, olha, achegue-se diante de Deus com sinceridade. Nós precisamos chegar diante de Deus com o nosso coração livre, limpo, né? Não escondendo nada, porque nós não escondemos nada de Deus. E tendo, talvez, essa plena segurança da fé, como disse o autor aqui. Mas muitas vezes falta a nós a fé, falta a nós essa confiança, falta a nós, de fato, a fé que nós gostaríamos de ter. E nós temos que aprender a orar e pedir para que Deus aumente a nossa fé. É muito importante que a nossa fé, ela seja aumentada, ela seja fundamentada, ela seja firme. E para que essa confiança seja gerada em Deus, nós temos que estar claro diante dele. Se a nossa fé tem sido forte, tem sido fortalecida, amém. Mas se os nossos pés têm começado a vacilar, é muito importante que a gente grite socorro a Deus e diga, olha, os meus pés estão quase vacilando.
a minha fé está enfraquecendo e eu preciso que o Senhor fortaleça. Confiar em Deus é mesmo quando a fé se vai, se perde, ou você percebe que ela está sumindo aos pouquinhos, você chegar diante de Deus e dizer: eu preciso que o Senhor aumente a minha fé. Nesses dias difíceis é importante que você confie em Deus, e a confiança em Deus, ela vai ser manifesta nessa fé. Agora o problema é que muitas vezes nós não confiamos em Deus, porque nós estamos carregados de culpa. Eu não sei se você sabe, mas a culpa é uma das coisas mais difíceis de nós tirarmos do nosso coração. Muitas vezes nós já fomos perdoados por Deus, porque a Bíblia promete que os nossos pecados são colocados no mar do esquecimento. Mas nós muitas vezes carregamos a culpa de decisões erradas, de atitudes erradas, e carregamos elas por muito e muito tempo, mesmo Deus já tendo perdoado. João capítulo 3, verso 17, diz que Cristo veio ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. É muito importante que nós nos livramos de toda acusação de Satanás. Nós nos livramos de toda culpa que o inimigo tem colocado diante de nós. Não significa que nós não erramos. Nós podemos até ter errado, mas quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, nós cremos em Jesus, pedimos perdão, nós nos tornamos limpos e lavados. Aqui ele diz: olha, lave o teu coração nessa água. Que água? A água da fé em Jesus, da nossa confiança no Senhor Jesus Cristo, não nas nossas obras, mas nas obras de Cristo. O que eu acho interessante também é que a confiança ela vai ser gerada quando nós colocamos a nossa fé e a nossa esperança na pessoa certa. No verso 23, ele diz assim: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Olha que interessante. A nossa esperança, ela é mantida, a nossa confiança, ela é mantida, não quando nós olhamos para nós, para a nossa fidelidade, para a nossa bondade, para a nossa justiça, porque nós vamos olhar para nós, e muitas vezes nós vamos ficar preocupados: opa, eu não sou tão bom assim, eu não mereço o cuidado de Deus, eu não mereço a proteção de Deus, eu não mereço o amor de Deus. E naturalmente, a nossa fé vai vacilar. Mas quando nós colocamos a nossa esperança naquele que é fiel, tudo muda. A nossa esperança não tem que estar na nossa fidelidade, na nossa obediência, na nossa capacidade, mas naquele que é fiel. A Bíblia diz que por mais que nós nos tornamos infiéis, Ele permanece fiel, fiel à sua palavra. Por mais que nós falhamos, Deus não falha. Então a confiança ela tem a ver em nós colocarmos a nossa fé na pessoa certa, nós colocarmos a nossa fé em Jesus, entendendo que se não for a graça dele, o favor dele, nós de fato estaríamos perdidos. Então continue confiando em Deus, continue acreditando nesse Deus que nos ama incondicionalmente, nesse Deus que continua sendo fiel, não a nós, mas à sua palavra. E ele diz que nunca nos abandonaria, que nenhum dos nossos pecados seriam ressuscitados, mas todos seriam colocados no mar do esquecimento. Então você não tem motivo para você não confiar nesse Deus amoroso, nesse Deus misericordioso e nesse Deus gracioso. Então a sua primeira atitude em tempos de crise é confiar, mas confiar de todo o seu coração, confiar na prática, no dia a dia, mesmo se o meu salário não chegar no final do mês, eu creio que Deus há de suprir, mesmo que eu perca a saúde, eu acreditar que Ele vai mudar, mesmo que tudo esteja impossível, eu continuar crendo que Deus pode reverter e que Ele tem um propósito em tudo. Essa deve ser a nossa atitude de confiança em Deus, que Ele continua nos amando, Ele continua cuidando de nós. A segunda orientação do autor de Hebreus aqui se encontra no verso 24, onde ele diz assim: consideremo-nos uns aos outros para incentivar-nos o amor e as boas obras. Olha que interessante, é muito importante que diante de dias difíceis, nós aprendemos um outro princípio, não só o de confiar em Deus, mas o princípio também de ser solidário. Aqui o autor de Hebreus fala a importância em tempos difíceis de nós sermos solidários uns com os outros. Ele diz: olha, não pense só em você, pense também no outro. É muito importante que em tempos difíceis nós possamos ter compaixão do outro,
nós pensarmos no outro. E vou falar uma verdade para você aqui. Pensar no outro é um ponto fundamental, é uma das atitudes mais sublimes do Evangelho. Eu entendo que se a gente resumisse o Evangelho em pensar no outro, ele estaria muito bem resumido. Porque Evangelho tem a ver com o outro, não comigo. Porque Jesus não pensou nele, ele pensou em você, ele pensou em mim, ele pensou em nós. E diante de dias difíceis, nós temos a tendência de olhar só para nós, de nós brigarmos pelo nosso pão, de nós nos preocuparmos com as nossas coisas. Mas o autor de Hebreus está dizendo aqui, olha, pense também nos outros. Os outros também estão passando por dificuldade, e é importante que nós tenhamos essa compaixão. Compaixão é você se compadecer do outro, você se colocar no lugar do outro, você sentir a dor do outro, você se imaginar no outro. Se a humanidade entendesse isso, se todo ser humano na face da terra vivesse isso, nós não teríamos problema no mundo. Todos os problemas que existem no mundo é porque as pessoas deixam de pensar no outro e pensam em si. Eu deixo de pensar no outro e penso em mim. O autor de Hebreus diz, olha, nesses dias difíceis, não deixe de pensar no outro. Não abra mão da solidariedade. Seja alguém solidário. E eu quero desafiar você nesses dias difíceis a ser alguém solidário. Talvez vai ter pessoas precisando de uma cesta básica, 1 quilo de alimento que você doa vai fazer uma diferença enorme. Porque o próprio Jesus disse que melhor é dar do que receber. Porque quando nós damos, quando nós contribuímos, quando nós abençoamos, nós estamos dizendo uma coisa: eu estou abençoando alguém para que Deus me abençoe. Eu estou cuidando de outros para que Deus cuide de mim, porque eu entendo que é Deus que cuida de mim. Então, quando nós entendemos esse princípio, que nós abençoamos as pessoas, porque nós temos convicção de que Deus nos abençoa, tudo na nossa vida faz sentido. E é indispensável que nesses dias nós façamos isso na prática. Nós vivamos isso na prática, no dia a dia, de fato, exercer essa solidariedade, exercer de fato essas boas obras. Ele diz, olha, exerça o amor e as boas obras. É interessante que amor e boas obras aqui estão juntas, porque o amor é manifesto na prática, o amor é manifesto em atitudes, não é um mero sentimento. Por mais que ele começa com um sentimento, um desejo de fazer ao outro, de se doar ao outro, ele se realiza de fato na prática. E eu quero que você, nesses dias também, seja uma pessoa solidária. Vamos aumentar um pouquinho a nossa solidariedade. Se nós nos tornarmos pessoas solidárias, oferecer auxílio, oferecer ajuda, tudo fica mais fácil em tempos de crise. Nós sabemos que a amizade, ela é fundamental em dias difíceis. E a Bíblia diz isso, que nos dias de tempestade, quem tem um amigo, tem mais do que um amigo, ele vai ter um irmão. Então, quando nós ajudamos alguém na adversidade dela, no dia da adversidade, essa pessoa virá em nosso socorro, virá em nosso favor. Então eu quero convidar você e desafiar você a ser alguém solidário. Você se preocupar com o seu vizinho que está do seu lado, o seu bairro, a sua família, a sua casa, as pessoas que Deus tem colocado à sua volta. É assim que nós vamos lidar com dias difíceis. Essa deve ser a nossa atitude em dias difíceis, não pensar só em nós, mas pensar também no outro. E essa é uma das atitudes mais difíceis que nós temos, de viver na prática e de executar na prática como cristão. Eu deixar de pensar um pouquinho em mim, nas minhas necessidades, naquilo que eu preciso, e pensar um pouquinho no outro. É hora de nós nos juntarmos e pensarmos uns nos outros, e assim nós vamos ser cuidados mutuamente e vamos cuidar mutuamente um dos outros. A terceira e última atitude que eu achei interessante aqui, que o autor de Hebreus pede para que eles executem em tempos difíceis, é o congregar. Querido, e aqui eu quero trazer uma palavra de Deus para o seu coração. Nós estamos sendo incentivados ultimamente a não congregar, não é assim? Fique em casa, fique na sua casa, se salve, cuide da sua vida. Agora, pensa aqui comigo. Na época que isso aqui foi escrito, quando o autor diz, olha, não deixar de congregar, no verso 25 ele diz, não deixe de congregar, como é costume de alguns, ao contrário, aglomere, se ajunte e encoraje uns aos outros. É esse o significado aqui do texto.
A perda em reunir era muito maior do que nós vamos perder hoje, talvez a saúde, ou talvez em algumas coisas parecidas. Eles poderiam perder a vida, eles poderiam perder a liberdade, eles poderiam perder o seu concurso, eles poderiam perder a vida. E mesmo assim, diante de situações difíceis, o autor de Hebreus diz: não deixe de congregar, como tem sido o costume de alguns. Queridos, há um incentivo para nós não deixar de congregar. Não estou falando aqui para você desobedecer às orientações. Estou falando para você arrumar alternativas. Não deixe de reunir na sua casa com a sua família, de fazer um culto com a sua família, talvez de fazer com os amigos numa cela, num pequeno grupo. Não deixe de reunir. O inimigo tem lutado nesses dias para fazer com que a gente deixe de reunir, porque quando nós deixamos de reunir, há uma reação em cadeia destrutiva na nossa vida. Porque é indispensável que nós reunimos. Talvez você pergunte: por que eu tenho que cultuar? Por que eu tenho que reunir? Eclesiastes capítulo 4, verso 10 diz que quando nós caminhamos sozinhos e caímos, não há quem nos levante. Mas se eu tenho alguém comigo, quando eu cair, essa pessoa me levanta. Quando um cair, o outro levanta. Queridos, quando nós reunimos, quando nós congregamos, nós nos tornamos um corpo. Ninguém sozinho é igreja, por mais que nós sabemos que a igreja não é essa estrutura física. A igreja somos nós, o templo não é essa estrutura física, o templo somos nós. Eu individualmente não sou igreja. Nós conjuntamente, quando nos reunimos, nos tornamos igreja, porque a Bíblia caracteriza a igreja como um corpo. Individualmente somos simples membros, mas quando nós aglutinamos, ficamos juntos, nós nos tornamos uma máquina perfeita, nós nos tornamos um ser vivo perfeito, que é a igreja, que é o nosso corpo. Fazendo aqui essa comparação. Então o que acontece? Muitas vezes alguém está fraco, desanimado. A hora que ela se reúne, ela recebe uma palavra de encorajamento, de fortalecimento, e as suas forças são renovadas. Talvez a pessoa está caminhando para uma direção errada, ela é corrigida, ela é exortada e ela volta para onde Deus quer que ela esteja. Ou talvez, quero citar aqui um exemplo muito claro, mas eu sei que você já teve essa experiência. Imagina você acendendo uma fogueira, e essa fogueira está enorme, já está grande, e do seu lado tem um pedaço de madeira úmido, molhado, encharcado, frio. Quando você joga ele naquela fogueira, você joga ele naquele fogo quente, é questão de minutos, aquela água vai secar, aquela frieza vai sair, e aquela madeira vai começar a queimar. É assim que acontece conosco quando nós reunimos. Muitas vezes nós estamos frios, desanimados, mas tem alguém ali encorajado, cheio da presença de Deus, motivado, e aquilo nos contagia. Você nunca vai ver, eu sei que você já assistiu muito filme, mas você nunca vai ver alguém saindo para a guerra, sem antes reunir com os seus chefes, com o seu líder, com o seu povo, traçar todas as estratégias, todos os planos, se armar, para depois ir para a guerra. Nenhum soldado vai para a guerra desarmado, sem instrução, nenhum soldado vai para a guerra sem antes se reunir com os seus líderes, com o seu povo, com a sua tropa. Primeiro ele vai para a base. A igreja, onde quando nós reunimos, nós estamos indo para a base, nos reforçando, nos fortalecendo, nos alimentando, descansando, para que quando nós saiamos para a guerra, nós saiamos preparados, com a direção clara, com o objetivo claro, armado e fortalecido. Mas quando nós ficamos sozinhos, e não achamos importante reunir, não achamos importante congregar, nós estamos indo para a guerra, sem uma direção do líder, sem o devido preparo, sem o devido armamento. Assim é o cristão quando ele deixa de congregar. É questão de tempo para que ele seja trucidado pelo inimigo, morto e a sua fé eliminada. Por isso que o autor de Hebreus diz: não deixai de congregar, como é costume de alguns. Queridos, nós estamos agora iniciando o mês de abril, e nós vamos ministrar a ceia. E eu quero que você faça essa ceia na sua casa, na sua célula, e assim você possa exercer essa comunhão, até que nós possamos reunir todos nós juntos novamente e celebrarmos a ceia juntos. Agora, eu quero desafiar você: não deixe de reunir. Não fique iludido achando que isso é bom, que isso é algo legal, que isso é uma coisa boa. A palavra de Deus diz: não deixai de congregar,
porque é assim que nós somos encorajados a continuar. Ele diz, ainda mais, visto que o grande dia da volta do Senhor Jesus Cristo se aproxima. Então a minha palavra para você nesse domingo, nesse primeiro domingo de abril, é que você, diante desses dias difíceis, aprenda a confiar em Deus, seja solidário e não deixe de reunir como igreja, não deixe de buscar o Senhor, não deixe de confiar nele, não deixe de orar por ele, nele e através dele, porque nós sabemos que é através dessas atitudes que as coisas vão mudar na nossa vida, é através dessas atitudes que nós vamos ter força para superar tudo aquilo que nós temos enfrentado. Então eu quero convidar você agora para a gente fazer uma oração junto. Eu quero que você ore com a sua família, com a sua casa. Se você puder pegar na mão dessa pessoa que está do seu lado, na sua casa, na sua família, eu quero orar por você, para que você passe por tudo isso ileso e não deixe de reunir, não deixa de cultuar, não deixe de estar perto de pessoas, claro, com os devidos cuidados, mas não deixe. O incentivo do Senhor Jesus é que nós continuemos a congregar, a reunir, porque é assim que nós fortalecemos. Porque se nós deixarmos de reunir, nós vamos desfalecer, enfraquecer, esfriar e se acabar. Mas o que Deus tem para você não é isso. O que Ele tem para você é uma igreja viva, é um povo cheio da presença de Deus. Por isso eu quero orar por você e ministrar sobre o seu coração, que talvez você já está há dias sozinho, sem receber uma palavra, sem receber uma visita, mas o Espírito Santo de Deus pode visitar você, aquecer o teu coração e fortalecer a tua fé. Fecha os teus olhos, se possível, e eu quero orar por você. Meu Deus, é no nome de Jesus que eu coloco diante de Ti, Senhor, cada pessoa que está me ouvindo neste momento. Pai, que o Teu Espírito Santo venha visitá-lo, venha visitá-la de uma forma sobrenatural. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu clamo, Pai, por esta casa, eu clamo por essa família, Pai, que tem vivido dias difíceis, tem vivido, Senhor, situações difíceis, mas o Senhor é a nossa força, a alegria do Senhor é a nossa força, Pai. E eu quero que a Tua alegria fortaleça ele, fortaleça ela, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, que nós possamos confiar no Senhor, que nós possamos ser solidários, que nós possamos entender o valor de cultuar, o valor de congregar, Pai, por mais que seja um número reduzido de pessoas, nós não venhamos, Pai, perder esse contato e essa necessidade que nós temos de cultuar e de adorar o Senhor. É a minha oração. Fortalece-os em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Santo, santo, santo é o teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor, por esta palavra aos nossos corações, Deus. Obrigado, Jesus. Nós nos entregamos ao Senhor neste momento, nos rendemos aos seus pés, Senhor. Oh, Jesus. Sonhos rendo a Ti, e meus direitos dou, orgulho vou trocar pela vida do Senhor.
Aleluia. Queridos, eu quero nesse momento convidar você, juntamente aqui com o Ministério de Louvor, nós vamos hoje levantar um clamor ao Senhor pela nossa nação, pelo nosso país. Hoje foi um dia que todas as igrejas, todos os pastores de todos os ministérios levantaram juntamente com o nosso líder, com o nosso presidente, em um jejum e um clamor para que essa epidemia, essa pandemia se encerre. E eu gostaria de, nesse momento, fazer uma oração específica para que essa pandemia se encerre não só no Brasil, mas também no mundo. E eu gostaria que você orasse bem forte na sua casa, com toda a tua voz, com todo o teu coração. Nós vamos declarar, nós vamos profetizar, nós vamos ministrar o fim dessa pandemia, o fim desse mal, o fim dessa peste em nossa nação e no mundo. Eu sei que você crê nisso, você acredita que o nosso Deus é um Deus do impossível. A palavra de Deus diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se converter de seus maus caminhos, Deus ouvirá dos céus, perdoará os nossos pecados e sarará a nossa terra. Eu quero convidar você a orar e pedir para que o Senhor sare a nossa terra. Meu Deus, nós estamos aqui fazendo uma entrega desse jejum, desse dia, Senhor, de consagração, desse dia, Senhor, de confissão de pecado. Pai, nesse dia de arrependimento, Pai, nós oramos e buscamos, Pai, a Tua presença. Nós buscamos, Pai, a Tua face. Nós clamamos pelo nosso Brasil. Oh Espírito de Deus, nós pedimos que o Senhor sare a nossa nação.
Eu quero convidar você a ficar de joelhos, se possível, onde você está. Nós vamos clamar ao Senhor de joelhos, dizendo que nós nos rendemos a Ele. Nós reconhecemos a nossa insignificância. Pai, nós precisamos que o Senhor nos cure. Nós precisamos que o Senhor cure o nosso país. Pai, nós precisamos que o Senhor dê sabedoria às nossas autoridades. E nós precisamos que o Senhor derrame o Teu Espírito sobre a nossa nação. Pai, nós queremos que o Senhor traga a Tua cura. Nós queremos que o Senhor traga o Teu refrigério sobre o nosso povo. Pai, cesse, Senhor, esse mal em nome de Jesus. Pai, cessa, Senhor, essa peste sobre o nosso planeta em nome do Senhor Jesus. Pai, nós reconhecemos que tudo vem do Senhor, que basta uma palavra do Senhor, Pai, e tudo isso será encerrado. E nós queremos fazer uma oração especial sobre o nosso país, sobre a nossa nação, que ela seja curada, que ela seja sarada, em nome do Senhor Jesus Cristo, e nós possamos, Pai, testemunhar que o Senhor curou a nossa nação, que o Senhor sarou a nossa nação, que o Senhor poupou a nossa nação. Pai, cura-nos, ó Pai, livra-nos, Senhor, desses dias difíceis, que já vieram e que estão por vir, e que o Senhor venha curar a nossa nação. Nós profetizamos e ministramos a cura da nossa nação, do nosso povo, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Eu quero convidar você a fazer parte de uma das nossas células durante a semana. Nós estamos reunindo em pequenas pessoas, em poucas pessoas nos lares, mas eu quero convidar você a também fazer parte, e vamos continuar clamando, todos os dias, 21 horas, nós estamos levantando um clamor, para que esse mal cesse no nosso país, e cesse na humanidade. Que você tenha uma semana poderosa, abençoada, não foque nos problemas, foque naquilo que Deus tem para vocês, e Deus tem coisas boas, o melhor Ele tem reservado para nós. Tenha uma semana de bênçãos, tenha uma semana debaixo da proteção de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Deus abençoe você.